Eu tô de máscara porque eu não tô em casa. Eu tô na reitoria do IFPE. Aí tem que ficar de máscara o tempo inteiro. O que foi, Hernani? O Exatamente. senhor lançou o platinado, né, pro final do ano. Justamente. Não é a primeira vez que eu faço, não. Ficou bom? Ficou. Não, professor, eu preferi o seu melhor antes. Mas, rapaz, que Raquel, sinceridade. vixe. Eu sou sincera, gente. Mas vou tirar ponto de você por causa disso, não. Claro, professor, com certeza. Bom, vamos dar início, né? A gente já tá 20 minutinhos atrasado. Aí eu só peço para vocês para a gente emendar, né? No intervalo. Aí quando o grupo terminar de apresentar, eu fizer minhas considerações, aí a gente encerra. Beleza? Então, hoje a gente dá início às apresentações, né? E algumas pessoas estão me perguntando como é que vai ser a vida de quem não apresentar o seminário agora na primeira unidade. Lembrando que a gente vai fazer aquele rodízio aquele esquema de inversão, né? Quem apresenta seminário na primeira unidade não apresenta na segunda, né? E faz trabalho e vice-versa, né? Eu não vou nem comentar esse comentário de Vitor aqui no chat. Sem que eu não defini exatamente qual vai ser o trabalho a ser entregue, tá? Agora na primeira unidade, porque não apresentou o seminário. Não vai ser estilo prova, certo? Eu acho meio perturbado você fazer prova no formato remoto, né? Acho que isso, para mim, não funciona muito bem, não. Mas até a próxima semana eu defino o que vai ser e até quando vai ser, né? Mas provavelmente até o dia do último seminário, que vai ser, deixa eu olhar aqui, cadê? Dois, três, quatro. Na última sexta-feira de novembro, beleza? Aí depois a gente começa já a segunda unidade. Bom, então, enfim, hoje a gente começa com o tema a cidade romana, né? Esse tema gerou algumas dúvidas, não sei se foi nessa turma ou se foi na outra, né? Quando eu pensei nessa discussão de cidade, né, é bem do ponto de vista da vida urbana na cidade. Roma tem uma característica diferente da Grécia, né, porque a polis grega ela tem um sentido mais de a polis ser o espaço de vida e convivência entre as pessoas, inclusive das relações políticas entre as pessoas. A cidade romana, a urbe, né, é a primeira experiência, né, de espaço que é o oposto à zona rural. Então, essa posição de rural e urbano nasce na urbe romana. Né? Então, é isso que eu quero, né, que eu pretendia que o seminário abordasse. Né? É como era a vida nessa urbe, né? O que significava vida urbana, vida nas cidades romanas. O que é que como as cidades se organizavam, se estruturavam, enfim. Né? Mas eu vou deixar para o grupo, se eu sentir alguma necessidade, eu vou complementando ao longo da apresentação, beleza? O grupo todo está aí já? Sim. Sim? Não, acho que sim. Pronto. Então vocês vão fazer alguma projeção? Sim. Vai. Pronto, então podem começar, tá? Eu vou silenciar meu microfone aqui, só vou abrir se eu quiser fazer algum Ô, complemento. professor, Oi. uma pergunta. Todos têm que apresentar? Como assim? Todos têm que falar sobre o assunto que foi tratado? Todos já do grupo? Não, não necessariamente. O ideal é que sim, mas não necessariamente. Agora, sabendo que a nota é em grupo, tá? Então, isso pode pesar de acordo com a distribuição que vocês fizeram. Precisa ligar a câmera quando for apresentar, não, né?
Se quiser, fica à vontade. Tô mó feio. Tô não, sou. Então deixa eu falar. Pode começar? Pode? Certo. Tô já esperando você. Bom, como vocês podem ver, o título é A Cidade Romana e, com base nos meus estudos para apresentar esse trabalho, eu vim percebendo a importância de entender a cidade antes de estudar os períodos históricos. E é justamente isso que a gente quer trazer essa ideia. Então, eu recomendo que prestem atenção, porque vocês vão entender muito melhor os períodos históricos, entendendo a cidade, entendendo de que ela é composta, como se dividia a sociedade. Portanto, eu vou começar falando um pouquinho das origens de Roma. Roma ela foi fundada há quase 3.000 anos atrás, e a gente hoje chama Roma Antiga, né? Essa Roma há 3.000 anos atrás, que foi de 753, onde ela se originou, onde foi fundada, e ela cresceu e nasceu às margens do rio Tibre, na Itália. Ela foi favorecida pelas águas do rio, mas também do Mar Tirreno, onde também tinha as cordilheiras que impediam a entrada de invasores. Então ela tinha uma estrutura muito invejada pelos outros por conta dessas cordilheiras e tudo mais. A respeito da fundação da cidade, é possível encontrar duas versões. A mitológica, que não só existe essa dos gêmeos Rômulo e Remo, tinham várias que os romanos criaram essas histórias. Algumas têm alguns vestígios encontrados, outras não têm. Mas a mais famosa é essa dos gêmeos, que eles foram descendentes de Enéas, jogados no rio Tibre por ordem de Amulho, que era um usurpador do trono. Foram amamentados por uma loba, depois foram criados por um camponês, e aí eles voltaram para destronar Amulho. Receberam uma missão de fundar Roma em 753 a.C. Rômulo teve desentendimento com seu irmão e o assassinou. Então se transformou no primeiro rei de Roma. Só que, segundo os arqueólogos, Roma ela se formou da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos, situadas às margens do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, vale lembrar que os etruscos eram hábeis navegadores e mercadores, e eles foram responsáveis por introduzir em Roma a cultura do comércio pelo Mediterrâneo. Então, por eles, Roma chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. E após muitas conquistas, como a Península Itálica e todo o Mediterrâneo, passou a designar o mundo dominado pelos romanos. Mas esse termo, cidade-estado, já se perguntaram por que esses dois termos? É porque eles têm uma relação com um ditado que tem aí, que todos os caminhos levam a Roma, um ditado dito pelos próprios romanos. E foi justamente pelo fato que foram construídas muitas estradas que cortavam toda a cidade, e de acordo com a conquista de terras, eles iam expandindo essas estradas. Então, ou seja, todas as estradas chegavam a Roma, e por isso ela era considerada uma cidade e um estado ao mesmo tempo. Roma, portanto, ela tem sua estrutura e muitos aspectos, baseado principalmente nos gregos, onde vocês verão mais tarde, pelos meus colegas, eles vão explicar melhor. Seu edifício mais famoso é o Panteão, e algumas de suas contribuições principais foi as leis, principalmente o modelo de organização política, a engenharia, o idioma, o cimento e a literatura. Bom, é impossível falar da cidade romana sem citar sua principal característica, que é a arquitetura. Isso é a expressão física da cidade. A cidade romana em si era o que compreendia do campo ao centro, de rus a urbs, e não apenas a região urbana de mais alta densidade, e a arquitetura desempenhava papel fundamental no desenvolvimento e na integração de ambas as regiões, principalmente a urbs, mas também a rus, visto que o abastecimento se dava por aquedutos e o transporte por terra lhe era facilitado pelas estradas romanas. A arquitetura romana foi uma continuidade da arquitetura grega. A influência dos gregos, em especial da ordem arquitetônica corinta, foi bastante óbvia. O capitel usado nas colunas eram os corintos, ou mesclados com ordens dóricas e jônicas. Os romanos também adotaram muitos costumes arquitetônicos gregos em suas casas, como a adesão ao uso do triclinium, que era uma sala de jantar típica grega.
E essa influência se deu inicialmente com o contato romano com a Magna Grécia, que eram as colônias gregas no sul da Itália. Tudo isso se intensificou ainda mais com a conquista romana do território grego. Isso é possível de observar porque grande parte das inovações arquitetônicas na República Tardia, como a Basílica e os banhos públicos, aconteciam primeiro no sul da Itália, onde se localizou a Magna Grécia. E quanto às inovações, elas ocorreram principalmente durante a Revolução Arquitetônica Romana, que foi a exploração máxima do emprego do arco, da abóbada e da cúpula. Elementos que proporcionaram a construção de uma ampla gama de edifícios maiores e mais robustos. Essa revolução arquitetônica ela foi proporcionada graças ao advento do concreto romano, também chamado de opus caemententium. O importante costume romano herdado dos gregos foi o planejamento urbano das cidades. Quanto a esse planejamento, os romanos prezavam bastante pela eficiência militar, tanto que o desenho das mesmas sempre começavam das muralhas. A conveniência civil também era levada em conta. Os romanos organizavam as construções dentro de quadras cortadas por ruas estreitas e retilíneas de proporções padronizadas, geralmente cortadas na diagonal por mais 2 ruas, a fim de encurtar o tempo de deslocamento, sempre centralizando o fórum e o poder estatal, onde os serviços eram realizados. Até hoje, esses desenhos romanos podem ser percebidos, por exemplo, na histórica cidade de Turim, na Itália. As cidades sempre costumavam se localizar próximas aos rios, que serviam tanto para o abastecimento, despejo de dejetos e até mesmo proteção militar. Ao longo das muralhas, as torres de vigia eram adicionadas, e fora dos limites das muralhas eram onde se localizavam as fazendas, a zona rural, o aqueduto, também responsável por auxiliar o abastecimento. Dentre as construções mais relevantes nas cidades romanas, podemos observar o anfiteatro, que era um famoso local de lazer romano. Os do tipo totalmente fechados eram os mais apreciados pelo público. O Coliseu é o seu exemplar maior e mais célebre, muito copiado e difundido pelas cidades do Império. Também existia a Basílica, que nas cidades romanas tinha uma função semelhante às das prefeituras. A sua forma era variável, mas muitas delas apresentavam colunatas internas, um amplo e destacado corredor central e um estrado, que era a posição de destaque em que o magistrado se sentava. Já as casas de banho eram externamente edifícios simples, mas muito bem ornamentados internamente, com colunas, estátuas e mármore. Detinham não só piscinas, como também bibliotecas, sendo elementos muito apreciados quanto ao lazer romano. E um dos seus melhores exemplares são os banhos de Caracalla. Eu vou falar sobre a política na cidade romana, e para começar é importante entender como era a divisão dos grupos sociais em Roma. Bem, eles estavam divididos em patrícios, os ricos aristocratas, chefes de famílias poderosas e proprietários de muitas terras. Clientes que serviam os patrícios em troca ganhavam proteção. A plebe, todos os outros habitantes, como os comerciantes, camponeses e artesãos, e os escravos, que geralmente eram povos estrangeiros, capturados em outras regiões como prisioneiros de guerra ou membros da sociedade que continham dívidas, e por isso tornavam-se escravos de quem estavam devendo. Vale ressaltar a grande distinção patrimonial dessas classes. Era muito comum patrícios terem casas de campo, geralmente bem ornamentadas com mosaicos e colunas construídas especialmente para a alta classe. Eles foram os únicos que tinham todos os direitos na política e só eles podiam ter cargos políticos. Constituíam uma aristocracia de sangue com antepassados comuns. Só depois de mais de 2 séculos de luta entre os plebeus que estavam insatisfeitos e os patrícios é que os plebeus conseguiram obter direitos políticos igual aos dos nobres. Então, por volta de 450 a.C., os plebeus conseguiram que as leis que eles usavam fossem registradas por escrito. E isso foi criado para tentar evitar injustiças com os plebeus, no tempo que as leis eram ditadas pelos nobres, como eles bem entendiam. O conjunto de normas foi chamado a Lei das 12 Tábuas. Os plebeus também conquistaram outras coisas no processo de luta, como a abolição da escravidão por dívidas, a criação dos cargos de tribuno da plebe. Isso defenderia os plebeus com o poder de vetar medidas do governo que prejudicassem eles próprios.
A possibilidade de casamento entre os nobres e plebeus, que antes era proibida, além de reconhecimento e poderes da Assembleia da Plebe, com o tempo. Alguém vai falar? Sou eu, rapidinho, né? Só uma coisa, essa conquista do cargo de tribuno da plebe é muito importante, mas no primeiro momento, e durante muito tempo, ele vai ser apenas número de 2. Então, eles tinham voz, né, poder de voto, de veto, mas dependendo do que era tratado na Assembleia do Senado, esse número era irrelevante, porque eles não iam fazer maioria, né, para votar determinadas coisas. Mas é uma conquista extremamente relevante, né, porque disso os plebeus não tinham nenhum tipo de representação nem participação política, tá? Só esse adendo. Tá. Então, com o passar do tempo, depois disso, vários plebeus começaram a prosperar, exercendo atividades comerciais. A organização política. Bem, quando a República surgiu, ela instituiu magistraturas, que eram cargos anuais com mais de um ocupante, para que o poder não ficasse nas mãos de uma pessoa só. Os dois magistrados principais e mais poderosos eram chamados de cônsules, que detinham poder civil e militar. O Senado, que já existia anteriormente, na época da realeza, adquiriu maior importância com a República, pois era o Senado que escolhia os cônsules. Além desses, haviam outros cargos como os questores, que eram tesoureiro, os édes, que eram encarregados de cuidar dos edifícios, esgotos, ruas, essas coisas, os pretores, encarregados da justiça, os censores, que revisavam as listas de senadores e controladores de contratos, e o pontífice máximo, que era o chefe dos sacerdotes. A influência do Senado na indicação dos cargos era muito grande, mas havia a participação também das assembleias da plebe e dos soldados em sua escolha. As mulheres romanas não podiam tomar parte dos cargos no governo, ou seja, eram os homens que se reuniam em assembleia e escolhiam os tribunos da plebe, magistrados que tinham direito de veto sobre as decisões do Senado e outros cargos. Quanto às cidades, estavam divididas em duas classes administrativas, sendo as coloniae e os municípios. E se chamava... Se lê coloniae. Essa junção de AE, no latim, se lê coloniae. Tá legal. E se chamavam polis para cidades pequenas e metrópolis para os grandes centros urbanos. A colônia era originalmente um termo empregado para colônias humanas instituídas em territórios recém-conquistados que atuavam no processo de romanização cultural da cidade, através do envio de cidadãos ou legionários, mas com o passar do tempo, esse termo passou a ser utilizado para referir às próprias cidades. As colônias foram bem observadas pela Constituição Romana, então ganharam magistrados, conselho e assembleia, e com seus colonos tendo plena cidadania romana. Quanto ao município, era originalmente a associação de vilarejos e comunidades próximas sob um único governo. No período da República Romana, o município foi a solução do governo para integrar grandes metrópoles, que não podiam ser diretamente controladas por Roma. Por isso que o governo próprio foi características dos municípios. Existiam duas classes de municípios, sendo a primeira classe composta por habitantes com cidadania romana e a outra constituída sobre grandes centros tribais, onde os cidadãos não eram cidadãos plenos, mas ainda eram obrigados a pagar impostos e prestar serviço militar. 2 duúnviros e 2 édes eram eleitos a cada 4 anos para o governo do município. Bom, a economia, ela basicamente é caracterizada pela produção de commodities, ou seja, produtos da agricultura, e até mesmo eles começavam a negociar escravos como commodities. Então, os canais que eles negociavam, basicamente, era, em sua maioria, pelo mar Mediterrâneo, até porque eles falavam muito que o mar Mediterrâneo era o Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. Então, eles chegavam a negociar bastante commodities com os egípcios e até com a Índia. Eles chegavam a comerciar. Bem, eles tiveram também um sistema bancário básico.
ainda que a moeda deles fosse a moeda mercadoria, ou seja, ainda não fosse a moeda fiduciária que é a que nós temos, eles tinham uma espécie de agiotas, digamos assim, que eram os agentários, que eles recebiam o depósito e prometiam juros fixos de rentabilidade para o depositante. Então, as ideias de um filósofo chamado Sêneca contribuíram muito para esse sistema bancário, porque, usando a filosofia dele, mais ou menos, viram que as reservas bancárias tinham que ter maioria disponível para uma possível corrida aos bancos, ou seja, uma onda vinda de saques. Então, o Estado, basicamente, ele se sustentava através de taxas, e as taxações individuais de transações, de comércio, venda e compra, era de 2 a 5%, mais ou menos aí nessa base. Então, aqueles que não pagavam esses impostos, eles eram forçados a pagar ou viravam escravos através da sonegação e até mesmo por dívida. Então, quando eu falo Mas que só uma coisa, essa escravidão, quando era por sonegação ou por dívida, era uma escravidão temporária, tá? Não era permanente, não era como se fosse um castigo eterno. Depois que a pessoa pagava a dívida, né, através da prática do trabalho, ela era desescravizada, podendo ser reescravizada depois se virasse devedor de novo. certo, essas montanhas que estão aparecendo no slide, ela é chamada de Las Médulas, que é uma mina de ouro histórica localizada hoje na Espanha, que os romanos utilizavam uma técnica chamada ruina motum, que era uma técnica utilizando o princípio de Pascal, que eles conseguiam fragmentar as pedras e, a partir delas, retirar o ouro. Então, basicamente, era financiamento do Estado, as taxações e o mensuramento. Essas eram as moedas aqui, que mudavam muito as moedas, porque constantemente mudavam os imperadores e as moedas também mudavam. Então, por volta de 14 a.C., haviam aí cerca de 44 milhões de habitantes em Roma, e a moeda que eles utilizavam em 14 a.C. era chamada de sester, que é essa aí localizada à esquerda do slide, que eram toda a circulação dessa moeda presente era aproximadamente, hoje, se a gente for trazer a valor presente, aproximadamente 50 bilhões de dólares. Ou seja, quando a gente calcula 44 milhões de habitantes e 50 bilhões de dólares, a gente tem uma renda per capita aí de aproximadamente $1.000, 129 por pessoa, ou seja, per capita. Ô, João Vitor, Olá. rapidinho, volta ali para a moeda. Qual foi a fonte que você viu essa informação dessa conversão, né, para valores atuais, essa estimativa de dinheiro circulante e... diga. Foi através de um historiador, porque tinham vários historiadores. Eu vi várias fontes e vários historiadores. Eu vi mais ou menos ali o perfil deles e eu peguei ali dos mais renomados, que tinham mais dados sobre ele. Certo, mas era historiador da história econômica, né? Isso. E economistas também, historiadores e economistas. Certo. Depois passa essa fonte que eu quero dar uma olhada, eu me interesso por isso. Tá. Pode continuar. Certo. Olá, boa tarde. Agora eu vou falar um pouco sobre o cotidiano das pessoas que moravam na cidade de Roma. Bem, vou começar falando sobre o trabalho. A jornada do trabalho dos romanos dependiam do grupo social ao qual pertenciam e do lugar onde habitavam. Ou seja, o seu trabalho dependia da sua classe social. Normalmente, se você tivesse uma classe social mais alta, você, consequentemente, trabalharia menos, e se você trabalhasse numa classe social mais baixa, você trabalharia mais.
Em geral, todos levantavam cedo, depois de lavar-se e de tomar o jejum, e realizavam seus trabalhos. No campo, os homens cuidavam dos rebanhos, ao passo que as mulheres se ocupavam na casa. Elas confeccionavam roupas e preparavam os alimentos. E ambos, homens e mulheres, trabalhavam e se dividiam nas atividades agrícolas. Os habitantes da cidade dedicavam-se fundamentalmente a duas atividades: o artesanato e o comércio. Os homens mais ricos eram advogados, políticos ou administravam grandes negócios. Contudo, vários artesãos e outros trabalhadores, como os marceneiros, os ceramistas, os cesteiros e os carpinteiros, viviam na pobreza. A maioria das mulheres ficavam em casa, cuidando do lar e dos filhos, enquanto algumas poucas trabalhavam como parteiras ou gerenciavam barracos comerciais e tavernas. Para quem não sabe o que é taverna seria meio que um bar, um restaurante, onde vendia essas coisas. As crianças iam para a escola, por mais que a grande maioria das crianças trabalhavam já desde pequenas. E os escravos eram encarregados de realizar tarefas domésticas nas casas dos cidadãos mais ricos e se ocupavam por trabalhos mais duros e difíceis nas minas e nos campos, como os meus colegas tinham falado antes. Os cidadãos mais ricos, consequentemente que tinham mais poderes, meio que tinham os escravos que faziam suas atividades domésticas. E, consequentemente, essa escravidão vinha por parte das dívidas, como os colegas tinham falado, dívidas ou um escravo de algum povo inimigo. A alimentação e o vestuário da maioria dos romanos. A alimentação... João, rapidinho, só fazer um breve comentário. Existem duas palavras antigas, né, que podem ser traduzidas como trabalho, mas elas têm sentidos distintos. Um é o tripalium, não sei se já ouviram falar dessa palavra, né? O tripalho, ou tripalho, né, era um instrumento agrícola para manejo do trigo, certo? E depois ele virou instrumento de tortura, porque ele tinha um formato parecido com a cruz, etc. Mas isso, então, essa palavra tripalium, ela, com o passar do tempo, ela passou a designar trabalho manual, certo? E a palavra que designava trabalho enquanto ocupação, enquanto algo que você executa, do ponto de vista produtivo, certo? É a palavra lavoro, certo? Que também é usada no italiano até hoje. E também no português. Existem palavras derivantes da palavra lavoro, do antigo latim, certo? Então, são duas traduções, né? Trabalho, mas um significa o trabalho manual, braçal, aquele trabalho que você emprega força física para executar, e outro é o trabalho no sentido de ocupação, certo? Então, vocês podem ver essas duas traduções de acordo com o livro que vocês estejam pesquisando. Ok. Alimentação e vestuário. A alimentação da maioria dos romanos era frugal, constituída basicamente de pão, azeite, lentilhas e peixes. Que esse pão, azeite, lentilhas e peixes eram meio que os alimentos que eles tinham com os materiais que eles tinham à sua proximidade. Seus pratos eram regados com azeite de oliva e sua bebida favorita era o vinho. Costumava-se comer uma vez ao dia, por volta do meio-dia. Apenas os cidadãos mais ricos promoviam grandes festins à noite. Então, os mais pobres só comiam uma vez ao dia ali durante o meio-dia. Então, era uma coisa bem pesada, porque eles trabalhavam e se alimentavam poucas vezes ao dia. E com alimentos que eram não muito variados, era sempre quase a mesma coisa, né? Aí, vamos lá. Os homens vestiam uma túnica até os joelhos, enquanto as mulheres usavam uma túnica comprida sem mangas e cobriam suas cabeças com um manto.
Então a gente percebe que tinha uma diferença das vestes dos homens para as mulheres. Os homens usavam uma roupa ali que é até o joelho, mangas compridas, as mulheres não, usavam meio que uma, entre aspas, uma regata, né, com um vestido mais longo. E ambos os sexos usavam sandálias. As diversões e formas de lazer. A jornada de trabalho encerrava ao meio-dia, hora em que os romanos faziam sua refeição. Os romanos dedicavam o restante do seu tempo a descansar, o que faziam especialmente nas termas. Além disso, eles assistiam aos espetáculos públicos, como o teatro, as corridas de cavalo no circo e os combates de gladiadores no anfiteatro. Os espetáculos mais concorridos eram as lutas de gladiadores e as corridas de quadrilha, carros puxados por 4 cavalos. Os jogos circenses duravam entre 6 e 8 dias e eram iniciados por uma luxuosa procissão. Então vamos lá. Esses jogos circenses seriam meio que uma herança dos gregos na vida dos romanos, ou seja, meio que seria algo que teve origem ali por conta das Olimpíadas. Esse assunto sobre os combates de gladiadores nos anfiteatros, dos teatros, corridas de cavalo, puxam muito para um assunto que é o pão e o circo, que, como alguns colegas meus falaram, acho que na parte da economia, ou foi, eu não estou lembrado agora, mas falaram sobre o grande investimento, vamos dizer, na arquitetura da cidade, para ela ser altamente estratégica na hora de combates, com ruas mais curtas, sempre centralizando o exército. Isso também acontecia com a economia. A economia era bem centralizada e bem investida no exército. Mas só que tinha um problema. Se eles investiam grande parte do dinheiro no exército, uma hora ou outra a população poderia ficar insatisfeita. Tipo, pensar, nossa, caramba, eles não estão fazendo nada pela gente. Eles não estão fazendo nada pela gente. Então, meio que complica a nossa situação. Espera aí, um minutinho aqui, rapidinho. Desculpa. Desculpa, voltando aqui. Então, esse pão e o circo funcionava mais ou menos assim. Os poderosos da época, para não dizer que eles, nós não estamos fazendo nada pela população. Para a população não pensar que isso estava acontecendo, eles criavam os circos, os teatros, essas coisas, para meio que distrair as pessoas, fazendo elas acreditar que os poderosos estavam realmente fazendo alguma coisa por elas, não só apenas investindo dinheiro no exército. E o que era que acontecia durante esses espetáculos? Calma. Os responsáveis ali distribuíam pão para os espectadores, e enquanto eles assistiam às lutas e guerras, eles recebiam pão. Daí que veio o nome Pão e Circo, para as pessoas pensar, nossa, tá tudo bem, eles fazem tudo por nós, estamos aqui assistindo uma bela luta de um homem contra um leão. Era mais ou menos assim. Os jogos circenses duravam entre 6 e 8 dias e eram iniciados por uma luxuosa procissão, da qual participavam os algiras. Os algiras eram condutores de brigas ou quadrilhas, e as vítimas do sacrifício e os atletas. Bom, eu volto para falar sobre religião agora. Pode passar o slide. Então, eu já passei, não tá aparecendo? Não sei se é só para mim. Não, tá aparecendo não. Não. Eu acho que vai ter que parar de apresentar e apresentar de novo. Deve ter travado aí. Eu acho que travou, sair e voltar. Tá.
Ainda tá na mesma, viu? É, eu também. Eu acho que volta um. Volta 2. É, isso. Pronto, aí, pronto. Eu volto para falar de religião. A religião dos romanos era politeísta, acreditavam em muitos deuses, e antropomórfica, atribuíam características humanas, tanto físicas como mentais, aos deuses. Continham também nítidas influências dos gregos. A diferença era que os romanos davam nomes latinos a esses deuses. Por exemplo, Zeus, para os romanos, era Júpiter, Poseidon era Netuno. Mas todos tinham os mesmos atributos. Os romanos expressavam sua devoção aos deuses com oferendas nos templos e em santuários domésticos. Faziam também procissões, rezas e sacrifícios públicos. Durante o Império, a religião ganhou o culto aos imperadores, que era uma espécie de religião cívica. Ou seja, era obrigação dos cidadãos adorar os imperadores romanos que haviam sido declarados santos, depois que morriam. Esses cultos aconteceram por muitas gerações, mais ou menos durante os 3 primeiros séculos depois de Cristo, nas elites das diversas áreas do Império. Em paralelo, surgiram diversos cultos de origem oriental, que se voltavam para mulheres, libertos e humildes em geral. Os deuses romanos eram também divindades ligadas à força da natureza, como o tempo, o fogo, aos sentimentos, como amor e a beleza, e às ações humanas, caça, guerra, etc. Havia ainda as divisões entre o culto familiar e o culto público. O culto familiar, realizado no âmbito doméstico, era conduzido pelo pater familias, que era o líder da família, celebrado pelos familiares, tendo por centro o fogo. Os deuses eram conhecidos como lares, protetores da família, e na celebração eram oferecidos alimentos, bem como animais eram sacrificados. O culto público era organizado pelo Estado através de funcionários públicos, sendo o maior deles o Sumo Pontífice. O Estado controlava esses cultos com o objetivo de agradar os deuses e deles conseguirem sucesso em campanhas militares e em colheitas. Sacerdotes e sacerdotisas também auxiliavam na celebração dos cultos públicos. Destacaram-se as sacerdotisas vestais, que eram mulheres virgens oriundas de famílias patrícias, que cultuavam a deusa Vesta, a protetora de Roma. A superstição também era uma característica da sociedade romana, havendo dias bons, que eram os fachos, e os dias ruins, nefastos. Tipo, dias de boa e má sorte. Por exemplo, os dias do mês de fevereiro e os dias ímpares eram dias de maus agouros, ou maus previsões. Certo, agora falando um pouco sobre a cultura dos romanos, de fato, a cultura deles foi marcada por um forte conteúdo utilitário, prático e funcional. Por exemplo, as leis. E também a religião, como vocês podem ver na imagem, isso é um espaço que era criado e tinha uma utilidade. A religião tinha uma utilidade política também, por exemplo. Como a gente viu em Roma, desde no princípio de sua fundação, havia diferentes povos e, com muitas conquistas de terras, mais miscigenação abrangia no território romano. E resultado disso são as influências na cultura, na comida, na língua, na religião e etc. Predominantemente, os romanos eles foram herdeiros de artes e costumes gregos. Por exemplo, quando os romanos eles conquistaram os gregos no século II a.C., eles acharam a civilização muito grandiosa e eles passaram a estudar a língua e a literatura grega, conhecer a filosofia deles, as obras, a arte, e essas posses
passaram a conhecer, e os romanos de Poços passaram a conhecer o grego até melhor do que o latim. E os gregos, mesmo conquistados pelos romanos, não se preocupavam em aprender o latim de seus dominadores, e ao contrário, os romanos passaram a usar o grego em tudo, o que se publicava no mundo de fala grega. Mas os gregos, eles passaram com o tempo a se considerar romanos, mas nunca deixaram de ser também gregos com língua e costumes próprios. Pode-se também compreender a interpretação que a historiografia tradicional nacionalista deu à relação entre gregos e romanos na antiguidade, que diziam que, quando duas culturas se encontram, aquela que é superior, ela acaba por se impor à outra. E essa superioridade cultural grega foi que teria gerado a helenização dos romanos, ou seja, teria levado à adoção de costumes, valores e ideais gregos. Mas, lembre-se que nem os romanos e nem os gregos eles deixaram de lado seus valores. E é possível notar até nas literaturas de comédia que eles brincavam com os gregos, de certa forma. Já os etruscos também foram outros povos que influenciou muito na cultura, principalmente a cultura do comércio. E a gente pode notar essa influência nos primeiros templos de Roma, como o de Júpiter Capitolino, que mostra uma nítida influência dos etruscos. E apesar de muita interação e bagagem de diversas nacionalidades, os romanos tinham uma capacidade exclusiva na arquitetura de suas construções, de estradas, pontes, represas e aquedutos. No urbanismo, essa criatividade se fez sentir sobretudo nas termas públicas, monumentos, construções ornamentais, como arcos de triunfo, obeliscos, passeios e jardins. E claro, não podemos esquecer do latim, que era a língua falada em Roma, que se difundiu pelo mundo, misturou-se com outras línguas e originou mais tarde o espanhol, o português, o catalão e etc. E é isso. Aí nas imagens vocês podem ver o Panteão de Roma e o Partenon de Atenas, que mostram uma influência muito grande das duas culturas, que tinham essa interação, mas a gente pode ver que os do romanos tinham uma utilidade muito prática da vida, do dia a dia. Já o Partenon, não, eles se preocupavam muito com a beleza. A arte romana, grega, se preocupava muito com a beleza. Mais tarde foi que os romanos se preocuparam com isso. E a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Pronto. Agora Gente, vocês batem palma. Muitíssimo obrigado pela apresentação, né? E assim, também pelo cumprimento do tempo. Apresentaram em cerca de 40 minutos, era exatamente o que eu queria, 130, 40, 40 e pouco, né? E adorei os slides de vocês. Super, além de muito bonito, super bem organizado, né? Porque eu não gosto muito nem de slide que é só imagem, porque às vezes a imagem não diz muita coisa e a pessoa, quando bota só imagem, fica na obrigação de interpretar muito bem aquela imagem, nem só texto, porque cansa. Então, os slides de vocês estavam muito bem feitos, muito didático, e a estética que vocês escolheram estava belíssima, né? Mas eu acho que vocês conseguiram dar conta do sentido que eu queria para o seminário, né? Que é justamente captar, né, perceber como era a vida urbana, né, em Roma, né? Como era a vida nas cidades urbanas, como era o convívio, né, o que as pessoas faziam, como era o cotidiano, né, como era a relação entre as pessoas. Então, quando vocês trazem aí, por exemplo, a dinâmica da pirâmide social, as dinâmicas de trabalho, né, isso ficou muito claro. Então, eu gostei muito, né, da forma com que vocês apresentaram. Acho que, além do que vocês trouxeram ser relevante, né, a forma que vocês expuseram ficou muito clara, não precisou, você viu que eu mal interferir no que vocês estavam falando, foi só para dar uma complementação, uma informação complementar, uma curiosidade, enfim. Então, eu não achei que precisava fazer grandes intervenções. Então, realmente estão de parabéns pela organização, pelo dinamismo. E eu só queria perguntar uma coisa, além do texto base, né, que eu passei, que outras fontes vocês utilizaram? Porque aí tem informações de fontes diversas, né, que aquele texto que eu passei, que é só um texto base, não tinha todas essas questões colocadas. Então, quais foram as outras fontes que vocês usaram? Assim, eu não sei lhe passar exatamente o nome do site, mas todas as informações do que eu falei foi em um lugar só. Certo. Eu, por exemplo, eu estudei, então eu também peguei um pouco do que eu aprendi na escola passada, que eu estava,
do que a professora falou, e eu tinha uns resumos, e aí eu fui estudando por muitas e muitas fontes. E por vídeos no YouTube também, vendo algumas cidades, por exemplo, de Roma, entendendo a estrutura, para eu poder entender melhor. Ótimo. Eu não lembro o nome exatamente dos sites, mas se eu quiser, depois eu vejo aqui qual foi o site. Pronto. Eu queria que vocês consultaram outros sites, mandem para mim os links, mandem no WhatsApp no privado. Eu dou uma olhadinha, né? E aquela parte lá que acho que foi o João que apresentou das moedas, eu achei bem interessante a ideia de fazer não uma conversão, mas uma estimativa de quanto era o capital circulante, né, e a renda per capita. Eu achei bem interessante, né? Para vocês verem como aquela economia era uma economia rica, diversificada, né, intensa. Não é à toa que Roma conseguiu dominar por um período grande um território tão gigantesco, né? E que a crise do Império Romano não é uma crise de natureza primordialmente econômica, né? É uma crise militar, antes de tudo militar, porque cessam os processos de expansão. Com isso, vai diminuir o número de escravos que entra no território e a própria proteção do território, né, com a desmobilização do exército, vai favorecer as invasões, etc. e tal. Então, a economia era muito sólida desse território. Hernandes levantou a mão. Sim, é só uma pergunta quanto ao próprio tema, o próprio significado desse tema. A cidade romana refere-se apenas a Roma, a cidade, ou às cidades? As cidades dentro do território romano. Certo. Né? A cidade no sentido geral e romana não no sentido de Roma capital, mas de Roma como um adjetivo pátrio. Entendi. E só mais uma coisa. Tudo bem se não souberem responder, eu só fiquei curioso mesmo. Porque João Vitor, ele tinha falado de montar uma moeda mercadoria, se eu não estou enganado. Como assim moeda mercadoria? O que ele quis dizer com isso? Posso falar? Pode ficar à vontade. Então, porque tem 3 tipos de moeda. Moeda mercadoria, moeda fiduciária e moeda fiduciária inconversível. A moeda mercadoria, ela é a mercadoria em si, ou seja, o ouro. Agora, a moeda fiduciária conversível é um comprovante que a pessoa tem aquela determinada reserva de ouro depositada em algum banco. E a moeda fiduciária inconversível é simplesmente que ela está indexada em outra moeda, ou seja, por exemplo, o real. O real é uma moeda fiduciária inconversível. E o ouro é uma moeda mercadoria. Entendi. Obrigado. Perfeito. Obrigado mesmo, João. Mas alguém tem alguma dúvida para tirar com os meninos? Bom, ao menos eu não tenho mais nenhuma, porque vocês apresentaram muito bem. Parabéns mesmo a cada um. Eu faço minhas as palavras de Hernandes. A apresentação foi muito boa, muito organizada, né? Muito didática. Vocês estão realmente parabéns, né? Pela capacidade de explanarem um tema pouco explorado, né? E de forma muito mastigadinha, né? Que não ficou detalhada, exatamente. Não ficou nada de dúvida, né? E assim, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque a ideia de quem vê, às vezes as pessoas comentam que professor passa seminário porque não quer dar aula, e não é isso, né? Até porque para cada tema que eu passo seminário, eu também vou ter que ler, vou ter que estudar, vou ter que procurar saber, que se for um tema que eu não domino, eu tenho que estudar para não ficar feito uma pombalésia enquanto vocês apresentam, né? Então, a ideia do seminário é justamente estimular, né, essa capacidade de comunicação, né? Não é que o seminário vá ser a aula do professor, não. O seminário é uma estratégia didática, né, para fomentar criatividade, capacidade de comunicação, poder de síntese, né? E quando eu vejo um grupo como esse, eu fico plenamente satisfeito com o resultado, porque meus objetivos, eles foram plenamente alcançados, né? Porque o grupo se comunicou bem, o grupo organizou bem, né? E o grupo sintetizou bem um conteúdo para um tempo pedagógico delimitado, né? Que foi aqueles 30, 40 minutos que eu estipulei. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Assim, sem querer pressionar os grupos da frente, tá? Mas eu tenho que dar a César o que é de César.
E em falar dos grupos que vêm na frente, né, o próximo tema é família, casamento, questões referentes à educação, que é o grupo de Raquel, Laís, Emily, Isso. Micael, Jairo, não é isso? Isso. Pronto. E Emily, não? Como é E que... Emily, não? tá aqui, tá a Emily aqui, exato. Como é que tá aí a preparação de vocês? Vocês estão sentindo falta de algum Tá material? ótimo. A risadinha foi o quê? Foi desespero? Foi? Não, Também. tá fluindo. Tá andando. Não, beleza. Porque se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de mais material, é só falar comigo no WhatsApp, no privado, que aí a gente vai discutindo. Letícia, você gostaria de saber se podemos tirar dúvida com o trabalho no privado? Claro, fica à vontade. Eu só não garanto responder imediatamente, agora, porque eu daqui a pouco vou para outra turma. Mas, assim, se não tiver com muita pressa, daqui para amanhã de manhã eu respondo. Beleza, Letícia? Pode ser? Joia. Tranquilo, então. Ô, Hernandes, só para encerrar aqui. Tu olhou lá o site da Olimpíada? Alguma novidade sobre o resultado? Sobre a quarta etapa? Ah, sim, eu acredito que não, professor. Pelo que eu tinha visto, não. Tá. E, aliás, parabéns. Como eu não tinha dito... Não, eu falei para todo mundo no grupo, não foi? Parabenizei o esforço de cada um no grupo que a gente criou ou não? Falou, mas é interessante expor aqui na sala, né, na turma. Alguns alunos se mobilizaram para participar da primeira Olimpíada de História aberta, que foi um formato diferente do que vem sendo trabalhado, né, porque as Olimpíadas normais já aconteceram esse ano. Essa Olimpíada aberta, ela alcançou um número maior de estudantes, né, e ela foi organizada de maneira que até pessoas individualmente pudessem participar. E montamos uma equipe de 6 estudantes, mais eu, né, 7 pessoas, e que tirou na nota final, né, uma nota muito boa, né, praticamente 70% de aproveitamento, o que em termos de uma Olimpíada do Conhecimento é muito bom, né, principalmente uma Olimpíada do Conhecimento como a de História. Não sei se vocês já participaram, né, que são questões fechadas, tem uma tarefa semanal para cumprir, que é bem complexa, e essas questões fechadas, elas não têm uma resposta certa. Ela tem uma resposta mais certa, outras erradas e somente uma errada. Então, você tem que ter uma capacidade, uma sensibilidade muito grande para escolher aquela que é mais errada, tá? E não aquela mais certa, e não aquela menos certa. Enfim, a Olimpíada de História realmente é muito rica e muito complexa. Então... Eita, desculpa. Não, pode falar. Ok, foi como o senhor disse, é basicamente interpretação. Você precisa ser mestre em interpretação para... E, obviamente, ajuda muito a trabalhar essas habilidades de análise. Você entender o que, em primeiro lugar, o que a questão quer. Em segundo lugar, boa parte das questões não. Todas as questões que a gente fez, eram 5 por cada fase, elas mandavam alguns documentos. Às vezes apenas um, às vezes 2, 3, que podiam ser fotos, podiam ser vídeos, acho que a gente só viu um vídeo, cartas e por aí vai. E o que a gente tinha que fazer? Não, a gente tinha que pensar, ok, qual das alternativas também parece se relacionar mais com os documentos? Qual das alternativas foge do assunto que a gente pode até ser certa, mas que ainda assim não fica muito completa, não parece completar o que a questão pede. Ou seja, a interpretação que a gente precisou usar foi muito grande, inclusive eu, Flávio, Jairo, Micael, Letícia, a gente ficou quebrando cabeça em muita questão. Muita questão mesmo, mas foi muito legal. Então, se possível, participem, se possível. Foi uma experiência diferente e interessante. Foi muito bom. E assim, já me coloco à disposição para participar no ano que vem, perguntarei quando é de novo. Assim, a Olimpíada anormal, né, que acontece todo ano, as inscrições começam em março, mais ou menos, e as Olimpíadas efetivas começam em maio. Né? Aí esse ano teve 2 edições, né, a normal e essa aberta, que essa aberta ela foi mais condensada, foram 4 fases, cada fase com 5 questões. A Olimpíada normal são 5 fases, certo? Antes da final, e são 10 questões por fase, então é o dobro, né?
Mas, apesar de dar trabalho, é uma experiência muito gratificante, principalmente porque mostra a vocês, estudantes, que a história não é aquilo que está no livro didático. O livro didático ele é um grande resumo, é uma condensação absurda. A história é qualquer aspecto da vida humana, né, no passado. E as Olimpíadas mostram bem isso, né? Tanto que a diversidade de temas e de documentos que as Olimpíadas trouxeram, né, mostrou muito bem aos meninos essa faceta, né? Então, e outra coisa que eu tenho que ressaltar é a autonomia intelectual de vocês, né? O grupo que foi montado com 6 pessoas, basicamente não precisava de mim para tomar as decisões, para resolver a prova. Eu estava ali basicamente opinando, né? Vendo os meninos discutirem. E, assim, na última fase eu nem pude participar porque eu estava viajando a trabalho, enfim. Mas a autonomia intelectual de vocês foi fantástica e é isso que eu gosto, né? Eu não gosto de ter equipes nas Olimpíadas que fiquem esperando eu resolver a questão, que aí não adianta nada, né? Para mim, ninguém está ganhando nada com o meu gabarito oficial, mas vocês não, vocês faziam, vocês liam, vocês comentavam, vocês mesmos criavam dúvidas e tiravam essas dúvidas. Então, a participação, a forma que vocês participaram é que realmente é motivadora para o professor, né? Porque vocês são questionadores, vocês são problematizadores e vocês não ficam esperando que o professor dê o gabarito para depois ir lá marcar sem questionar, né? Muitas vezes eu dava uma opinião de, eu acho que a correta é tal, e vocês mesmo depois me faziam mudar de opinião, né? Me faziam enxergar aquela questão de forma completamente diferente, né? Teve questões lá, vocês lembram disso, que a gente pensou um gabarito, quando foi entregar a questão, o gabarito era outro completamente diferente. Até uma questão que a gente, não, essa aqui é errada, não, depois, não, essa aqui é a certa, né? Enfim, então foi uma experiência muito boa, né? Eu gostei muito do empenho e do desempenho de vocês, e se quiserem participar nas próximas edições, contem comigo. Então, estamos juntos. Só uma pergunta, professor. Quanto às outras edições, não a prova aberta, a Olimpíada aberta, mas a outra Olimpíada, da qual não participei, cada fase também dura uma semana ou não? Dura, exatamente uma semana, de segunda a sábado. Então. Entendi. Uhum. Entendi. Beleza? E, tipo, outra coisa, realmente falar. a diversidade das questões impressionou muito, porque, em primeiro lugar, a Olimpíada que a gente fez foi sobre a história do Brasil. Então, não foi só a gente estar falando, não, capitanias hereditárias, não, segundo reinado, primeiro reinado. A gente passou da carta de achamento mesmo, do Brasil, Peru Vaz de Caminha, a livros de culinária. A gente viu um livro de culinária que tinha no segundo império, no segundo reinado, e a gente precisava responder alternativas baseadas nesse livro. Ou seja, é muita coisa que você não vê nos livros didáticos. E isso é interessante, porque instiga a pessoa a pesquisar mais. Nunca que eu saberia que a culinária do Segundo Império tinha muita relação com a culinária francesa, por exemplo. E ela tinha. E muitas outras coisas que a pessoa aprende. Sério. Participem. Eu faço minhas as palavras de Hernando. Participem mesmo, porque é intelectualmente engrandecedor. E só mais uma coisa, professor. Agora, em relação ao resultado mesmo. Assim, parece que a quarta fase continua não computada. Eu não tenho certeza, porque, por exemplo, eles colocaram, eu não sei se isso já havia antes, o desempenho em cada fase. Eu não sei se eu fui lerdo e não tinha visto antes, professor. Só que, do mesmo modo que eles colocaram o desempenho na fase 4, na parte de cima da nota acumulada final, ele não aparece. Depois aparentemente está todo mundo com 100. Assim, a quarta fase foi produção de texto, né? Vocês tiveram que produzir texto. Então, imagine a comissão ter que ler texto de todo mundo. Então, eu acredito, pelo que eu li no regulamento, que depois de um período, eles vão ler todos os textos, e a partir daí vão computar as notas individuais de cada equipe. Por isso que ainda não está lá. Mas aquele 100, pelo que eu entendi, que Letícia falou aí, ele é um 100 provisório. Mas peraí, calma. Para o 100 é provisório, mas Letícia também disse isso. Tá mais embaixo, a soma é aquela de cima mesmo, já é com a soma. Ou seja, já computaram ou não, afinal? Peraí, não entendi, então.
Exatamente. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada Ok, melhor ok. e qualquer coisa eu comento lá no grupo das Olimpíadas. Tá certo. Beleza? Bom, então, no mais, bom fim de semana, descansem e até a próxima sexta. Depois eu vou ver isso lá, Letícia. Se eu tiver dúvida, eu falo com vocês lá no grupo. Parar de gravar aqui.